Bola na Torre. Oferecimento Y Yamada, completa sua vida. Draft, pecado é escolher outra. Biscoitos Trigolino, nada vai estragar o seu dia. Laboratório Amaral Costa, 60 anos. Uma história de carinho com você. Midway, conquiste resultados com Midway. Midway é na Big Ben. Alô, amigos do esporte, sejam bem-vindos ao Bola na Torre de hoje. Estamos aqui ao lado dos companheiros Giuseppe Tommaso e Gerson Nogueira e recebendo com muita alegria, com muito carinho, o presidente do Paysandu, Vandique Lima, nosso convidado especial, e contamos também com a sua participação. A partir de agora, utilize os nossos canais de comunicação. Pelo SMS, envie RBA mais sua mensagem para 72262. Participe também pelo Twitter, @Bola na Torre, a partir de agora. Vandique, obrigado pela presença, é um prazer tê-lo aqui e parabéns por esta classificação, por este acesso à Série B e por essa gestão que é considerada uma das mais perfeitas de toda a história do Paysandu, por gente que viveu várias gestões do Paysandu, né? Como, por exemplo, eu cito aqui Antônio Coceiro, que disse que nunca viu uma gestão tão equilibrada e tão afinada como a sua. E fala com categoria, né? Inclusive disse, melhor do que a minha, fez questão de dizer. Parabéns, Vandique. Obrigado, Guerreiro. Obrigado pelo convite. Um abraço, Gerson, Tommaso. Prazer estar aqui. Vamos aqui fazer, como estamos chegando no final, né, do mandato, fazer uma prestação de contas com a nossa torcida. E ficar muito feliz em ter uma opinião como essa, né, do Dr. Coceiro, que foi um excelente presidente para o Paysandu, mas ele tem me ajudado muito, eu tenho ouvido muitos conselhos dele. E esse é um dos grandes trunfos, né? Vandique Lima é um gestor que abre o clube para um grupo de trabalhos, e isso também é, sem dúvida, resultado deste pensamento bem mais avançado, bem mais profissional. E o Paysandu, como clube, como instituição, cresceu. Faltava no campo e chegou o acesso. E, de repente, domingo que vem, a gente pode estar aqui no Bola na Torre falando da cereja sendo colocada no bolo nesta decisão, neste grande jogo de sábado, 4 da tarde, contra o Macaé. Uma decisão difícil, o empate de sábado foi importante, mas a decisão está absolutamente em aberto e vai depender muito do apoio da Avalanche Bicolor, como diz o Dinho Menezes, no sábado, e, é claro, do plantel para o Paysandu conseguir mais um título nacional para a sua história. Muito bem, vamos conferir aqui na Supertela LG resultado do jogo de ida da grande decisão do Campeonato Brasileiro da Terceira Divisão, no sábado em Macaé, Macaé 1, Paysandu 1. E no próximo sábado, então, teremos às 16 horas no Mangueirão, a partida de volta. Lembrando que o empate sem gols dá o título ao Paysandu. O empate em 1-1 provoca a decisão nos tiros livres da marca do pênalti. Um outro empate a partir de 2 gols dá o título ao Macaé. Então, uma vitória simples, por exemplo, o Paysandu comemora o título. E o Paysandu entra campeão, porque o jogo, no 0-0, garante o título à equipe bicolor. E vamos ver como é que foram os gols da partida de sábado, com mais de 7.000 pessoas no Moacirzão. No segundo tempo, Paulo Rafael bateu roupa e o João Carlos, que não é o Carecone, mas é o João Carlos. Mas faz gol também. Fez o gol. Daí o gol primeiro do jogo, o gol que, na verdade, despertou o Paysandu. Depois desta falha, né, do Paulo Rafael, o Paysandu foi para cima, teve algumas oportunidades e acabou já quase aos 40 minutos marcando o gol de empate nesta cobrança de falta do Pikachu. A bola passa de todo mundo. Parecia que alguém... que o Lombardi tinha tocado nela. Parecia que alguém tocaria na bola e ela passou direto para o fundo do gol. E como é um jogo de 180 minutos com as características da Copa do Brasil,
o empate com gols é melhor do que o empate sem gols, né, Gerson Nogueira? Claro, esse é o melhor empate que se pode obter. Claro, poderia até ser melhor se fosse 2-2, né? Depende tudo da quantidade de gols fora de casa. Mas eu penso que, como o Paysandu se mostrou muito retraído no primeiro tempo, aceitando muito a presença do Macaé no ataque, o gol acabou, e como você lembrou bem, o gol do João Carlos parece que deu aquela faísca necessária para que o time do Paysandu se tocasse, que tudo bem que, né, o acesso já foi conquistado, mas tem um título em jogo, né? Porque o Paysandu parece estar levando o jogo, ao contrário de outras jornadas recentes, mas jogando de uma maneira muito... Não estava jogando com a inspiração de outros jogos, Não, né? não. E alguns jogadores completamente ausentes. Tanto que eu até comento na minha coluna de amanhã que uma das ironias do futebol é que o Pikachu, completamente ausente do jogo, sem participação mais efetiva, ele no final acabou sendo o autor do que eu considero que é a bola do campeonato. Porque aquele gol ali, ele pode ser o gol do título. Porque ele entra em campo campeão, né? Porque ele determina uma mudança completa no processo. Porque, olha, até os 40, mesmo 1-0, mas esse time do Macaé, que já mostrou coisas, né, algumas peripécias aí, contra o Fortaleza, por exemplo. Exatamente. Né, ele viria para cá fechado até os dentes, né, para segurar um 0-0, esperar a tal bola. E o Macaé não perdeu nenhum jogo nesse mata-mata. Nenhum. Não, é uma equipe que merece empatou todo com o Fortaleza respeito. em casa, 0-0, empatou em 1-1. Goleou o CRB. Só que agora tem um detalhe. Ele não perdeu nenhum, mas agora ele vem com a obrigação de ganhar. É verdade, Ou diferente. empatar, mas fazendo gols, né? E aquele lance em que este gol do Macaé despertou o Paysandu para o jogo. Foi, com certeza. Era um outro... Aliás, o Pedrox fez um comentário, e eu cito aqui, né, no blog da ESPN Brasil, sobre isso. Muitos torcedores do Paysandu xingaram o Paulo Rafael por esta falha, mas no final do jogo acabaram agradecendo, porque o Paysandu, a partir daí, foi para frente e acordou. Claro que é só uma tese. É uma metáfora, é aquela na verdade. tese, como diz o João Cunha, né? Tudo acaba bem. Tudo vai bem quando acaba bem. Porque também, do contrário, se essa aí não entra... Exatamente. O Paulo Rafael ia ser lembrado não só por ter soltado aquela bola, como por uma outra que aquela saída ali destemperada, estabanada. Ia ser lembrado também o Marcos Paraná, que conseguiu ser expulso no banco, discutindo com o árbitro. Sem sentido isso num jogo como aquele. Outra coisa. E também o Charles, né? Porque não havia também tanta necessidade daquele tipo de jogo, de aquelas e tu sabes que raspadas a discussão perigosíssimas, principalmente jogando fora de casa. Árbitro tem coceira, tem comichão para apitar pelo dono da casa, cara. Isso é o Brasil. Mas aquela falta do Charles, tanto que gerou até uma discussão no final, porque o Bruno Veiga pegou a bola, ao invés de tentar tocar ou trabalhar, ele tentou sair com ela dominada, fechou pelo meio e perdeu a bola. E a defesa do Paysandu estava saindo... Deixou a defesa, né? Deixou vulnerável. Porque ele fez, aliás, até uma jogada diferente. Não é da característica dele, porque ele foi para o meio. Ele sempre joga abrindo, sempre abre, ele fechou. Né? Agora, destacando mais uma vez o papel do Augusto Recife nesse time. Cobrindo o Pikachu muitas vezes, não deu para cobrir naquele lance que saiu o gol, né? Também nem sempre dava. Distribuindo a bola, como ninguém no meio-campo estava fazendo. Ele deu uns 2 passes para o lado, para o Bruno Veiga, pelo lado direito, já no segundo tempo, e foram lançamentos ali de meia. Aquilo não é volante. E tem mais, aquela bola que chega, o cara bate sem olhar, e ela vai... E tem um detalhe, né? Com a perda do Charles, que levou o 3º amarelo, de repente, não sei ainda o que é que o Mazzola vai fazer, vamos só conjecturar aqui, poderia ser Sai do 3-5-2, né? Poderia ser o Renier como 3º zagueiro, mas pode ser até o Augusto Recife, que já fez naquela função, com o Lenine e o Zé Augusto, e o Zé Antônio, né? Lenine e Zé Antônio, de repente o Djalma, porque o Everton não vai jogar também. Aliás, para lhe dar esse presente, o Mazzola pode começar com o Djalma.
Que, aliás, eu defendo... Pois é, a sua tese. Eu achava, ontem, na hora em que houve sábado, né, na hora em que o Everton se contundiu e ficou claro que no segundo tempo, né, teria que haver uma substituição ali, e já a expulsão do Marcos Paraná, porque realmente o Charles levou uma cotovelada. Sim, mas esse juiz é muito ruim, meu irmão. Não, mas também tem um detalhe. Não, ele levou o cartão amarelo e continuou reclamando, mereceu ser expulso. Mas aquela coisa do jogador profissional, rodado, esse tipo de coisa só vai causar prejuízo. O juiz já é ruim por natureza. Não tem mais, o juiz também não podia deixar de expulsar ele depois daquilo. Só faltou bater no árbitro. Então é o seguinte... Eu acho Aí a pergunta que não quer calar. Num jogo decisivo de série, não tem juiz melhor para apitar? Tem tanta gente boa para apitar, os caras botam os caras... Esse aí foi o terceiro jogo que ele apitou, mas olha, apesar desse episódio com o Marcos Paraná, a minha leitura do jogo, viu, Tomás, em relação à arbitragem, é que ela não determinou nada. Mas ele foi ruim para os dois lados. Mas ela não influiu. O jogo foi tranquilo nesse aspecto, né? Não teve nem lance polêmico de área. Ele até deu sorte, que provavelmente ele iria se complicar. Mas verdade. Foi um jogo sem problemas para ele. Agora, quanto ao Djalma, eu imaginava que em lugar do Lenine ele colocaria o Djalma, o Mazzola. Mas a entrada do Lenine foi muito boa. Ele entrou muito bem no jogo. Né? Como tem ocorrido, como sempre. Chegou bem, avançou um pouco mais o meio, né? Era um momento já que o Paysandu estava buscando o empate e ele apareceu bem nessa função auxiliar ali no meio. Agora, Gerson, dos jogos que o Macaé fez fora, agora nesses mata-matas, é o primeiro que ele vai ter que sair, né? Pois é. Contra o Fortaleza foi empate 0-0 o primeiro jogo. Então, no jogo do Castelão... Fez o gol. Contra o CRB, ele ficou segurando ali. Foi só administrar. Foi o primeiro gol que eles tomaram em casa depois desse mata-mata. Foi 0-0 com... E 4-0 com 4-0. É verdade. Mas é um jogo difícil. A gente precisa que o torcedor lote o Mangueirão para nos ajudar. Olha, Vandir, o time tem que estar muito focado, né? Se nós tivermos que usar aqui todas as participações já desde o início... Nós teríamos que fazer aí é o cartão amarelo do Charles, que o tirou da final. Ele teve que matar a jogada ali, né? Muita gente aqui elogiando, né, obviamente, achando o seguinte, que vai comemorar o título no domingo, tem aniversariante, mas me chamou a atenção aqui, por exemplo, a Dominique Macedo disse o seguinte, que ela queria pedir desculpas publicamente, porque ela foi uma das que não acreditava no Paysandu e agora está feliz da vida porque o Papão chegou. Mas não foi só ela, né? Não, eu estou muita gente, aqui. Né? Outros aqui dizendo o seguinte, por que você não tenta a reeleição? Você é contra, né? Não, eu já entrei dizendo que ia ficar só os 2 anos. Agora domingo, Tomás... Ao contrário de Getúlio Vargas, ele disse que não iria para a reeleição e vai. Domingo é meu último jogo como presidente, sábado. E eu vou ter ou uma grande alegria ou uma grande tristeza, né? Alegria se for campeão e tristeza se não for. Mesmo que o acesso já tenha sido alcançado, mas você jogar em casa por uma simples vitória para conquistar um título nacional e você não conquistar, vai ficar aquele gostinho amargo. Fica uma frustração, né? Então eu espero que os jogadores me dêem esse presente. Mas aí o torcedor, por exemplo, tem essa oportunidade. O Paysandu, isso foi uma coisa até que nós colocamos na semana passada, até uma sugestão do Guerreiro, né? A questão da venda antecipada, se programar, até porque nós temos no meio de semana um jogo de Série A aqui, e que fatalmente o torcedor que gosta do futebol vai ter que investir mais cinquentinha. Mas o Paysandu, dessa vez, o problema desse jogo no meio da semana é o bicolor corintiano, né? Porque não, mas ele faz qualquer sacrifício. Não, mas pelo que você está falando, é esse que sofre um pouco, porque vai ter que gastar mais. Aí, ao invés de gastar 50, vai gastar 100, né? Que é 50 para os dois. E muita gente questionando o valor do ingresso. Mas é a chance agora do Paysandu poder virar, né, com o título e também podendo sanear. Até porque o Paysandu teve muito problema, né? Muito problema. No começo do campeonato, jogando longe, né, de Belém. 3 jogos de portões fechados, já não logo vai ter no isso. começo. Tomara que não tenha isso, né? Que o torcedor possa... É porque ainda tem um jogo, né? A gente não sabe qual é o comportamento... Quer dizer, o verdadeiro torcedor, não aqueles que vão para lá... O Paysandu fez 40 e 80 o jogo com o Tupi, manteve 40 e 80 o jogo com o Mogi. E agora passou para 55, eu acho que é absolutamente razoável. E nós precisamos, Gueiro, pagar outubro, novembro, dezembro, décimo, e essa é a última renda que nós vamos ter. É verdade. Além dos jogos de portões fechados que nós tivemos,
acarretou mais problemas para a gente também, foi o jogo contra o Curitiba, um jogo da terceira fase da Copa do Brasil, que se a gente jogasse aqui no Mangueirão era 1 milhão de renda. Tivemos que jogar em Marabá com 43 mil. Né? Então, realmente foi um começo de ano ruim. Mas as últimas rendas têm nos ajudado e espero que sábado não seja diferente. Vandique, nesse balanço, como você mesmo destacou na abertura, Prestação de contas. se a gente olhar a sua história como jogador do Paysandu, você percebe uma certa semelhança com a sua história como presidente do Paysandu? Espero que o final seja igual, né? Eu, no começo, né, da minha carreira, da minha chegada aqui, foi complicado, um começo muito difícil, e encerrei campeão brasileiro, né? E como ídolo da torcida ainda, coisa que eu nem esperava mais, depois daquele começo ruim, eu jamais poderia imaginar que fosse terminar como ídolo do torcedor do Paysandu. E aconteceu. E o principal, com um título brasileiro. Tomara que a história na presidência seja igual. A sua maior tristeza foi a queda no passado, Foi. como presidente? Foi minha maior tristeza. Eu tive 2 momentos muito complicados no Paysandu no ano passado. Um foi no jogo contra o América, no dia 6 de agosto, que nós perdemos de 2-0. E nesse dia, foi a primeira vez que o torcedor do Paysandu me vaiou. Mas xingou mesmo, dizendo que era para sair, aqueles coros que não dá para falar aqui, que o Paysandu não precisava de mim. Aquilo ali me doeu muito pela ligação que eu tenho, principalmente com a torcida, né? Então aquilo ficou marcado e eu fiz de tudo para terminar diferente daquilo que vinha acontecendo. O outro momento ruim foi o jogo contra o Bragantino, que decretou o nosso rebaixamento, né? Foram 2 momentos muito difíceis. Mas tenha certeza, Guerreiro, a alegria que nós sentimos esse ano com esse acesso compensou mesmo. Um detalhe, mesmo com todas as dificuldades, Vandique, o Paysandu chegou a todas as finais das competições, menos tirando a Copa do Brasil, as competições, por exemplo, Paraense decidiu os 2 turnos, a Copa Verde decidiu o título, e agora está decidindo o título, além de ter conseguido o acesso, decide o título. Quer dizer, então, se você for fazer um balanço, foi uma temporada positiva. Lógico que se você puder conquistar títulos é muito melhor. E agora, por exemplo, mais do que nunca, esse título viria coroar todo esse trabalho. Né? Com certeza. Principalmente, né, e aqui mais uma vez defendendo, sem ter procuração, a volta do Mazola acabou sendo fundamental, né, Bendico? Onde foi que se constituiu esse retorno? Até porque o Vica não vingou, né? Não deu liga. Nós trouxemos o Vica era o campeão brasileiro pelo Santa Cruz, né? Nós fomos buscar o Vica. O Santa Cruz foi campeão ano passado com o Vica como treinador. Nós fomos buscar quando o Mazola, às vezes algumas pessoas falam que o Mazola foi dispensado. Ele não foi dispensado do Paysandu. Ele pediu para ir embora, alegando problemas particulares e nós entendemos. Ele tinha problema, entendeu? Né? E quando nós decidimos tirar o Vica, a gente não ia ter tempo de trazer um treinador para conhecer o plantel. O Mazola já conhecia, e ele tinha acabado de sair do Bragantino, quer dizer, se encaixou. Mas surgiram outros nomes, né, Surgiram Flávio Araújo, por exemplo. Flávio Araújo, mas eu sempre quis o Mazola. E houve uma pressão para não ser o Mazola, por exemplo, ou não? Mas deixa eu te falar, tinha gente que não gostava do Mazola pelo jeito dele, que falava, mas o que importava para a gente naquele momento era um treinador que conhecesse o plantel. Mas ele voltou Mazolinha Paz e Amor também, né? Agora, estilo ternurinha. Né? Ele saiu realmente naquele estilo. É a mesma coisa quando papel de embrulha Mas prego, ele é muito trabalhador. Ele é muito competente. Mas todo o trabalho, né? E o conhecimento compensa. É a mesma coisa quando você contrata um jogador. Vou contratar um atacante aí, fulano de tal. Pô, mas esse cara dá muito problema. Se o cara entrar e resolver o problema, tu não contratou ele para casar com a tua filha. Mas presidente, em cima ainda do assunto Mazola... A partir de janeiro tu me chama de Vandique. Mas agora é presidente. Então, dentro da lei é presidente. Mas quem é presidente nunca deixa de ser. Mas o Mazola, que na minha opinião, se a gente for eleger numa figura só, já falei isso aqui várias vezes, essa campanha, essa retomada do Paysandu, não dá para citar jogador, tem que citar o Mazola. Ele é o responsável por isso, porque ele levantou a equipe no momento em que, até perigosamente, ela corria risco de queda. É verdade. Se falava muito mais em queda do que acesso. Paysandu correu sério risco de queda. Trabalhava para se salvar, para se manter na Quando perdeu para o Cuiabá, parecia ser impossível ficar no G4, ia buscar
a permanência na Série C. E de repente, né, Vandir? Você também naquele jogo contra o Cuiabá sentiu que a coisa... Senti. Porque a gente vinha de 2 resultados bons fora de casa, né? A vitória contra o Botafogo e o empate com o Fortaleza. Era ganhar do Cuiabá para deslanchar, né? Foi surpreendente aquela derrota, né? Ali baixou, né, muito o ânimo. Mas a minha pergunta, Mazzola é o técnico da Série B? Se eu fosse o presidente, sim. Seria. Mas pelo que disse o Maia, eu faria todo o esforço para que ele continuasse. E pelo que eu ouço do Maia e do Roger, eu acho que Mazzola será o treinador em uma decisão acertadíssima, porque o Mazzola realmente ele está com a cara do Paysandu. Seria incoerente não ser o Mazzola o técnico da Série B. Eu considero assim. Porque ele voltou justamente por conhecer o elenco, né? Por ter se adaptado bem à estrutura do Paysandu, não há um técnico hoje mais credenciado do que ele. Esta é Aliás, a gente comentou isso aqui, né, há 2 domingos e falamos muito sobre essa história. Eu vi. Tirando o Rui que não acha que tudo bem, uma questão de opinião, a gente respeita. Agora, Ele lembrou, eu vou defender o meu amigo botafoguense aqui, que é o seguinte... Nesse momento de... a família, nesse momento de profundo desalento, é o seguinte... Mas, ao mesmo tempo de alegria, você vai poder ver o Botafogo ao vivo. Não, é queda não tem alegria. É o seguinte, o Rui, ele falou na hora, ele registrou na hora o seguinte, e eu vou repetir, ele disse, mas eu prefiro ter posições antipáticas, mas transparentes. Melhor do que muita gente que fica no muro. Ele falou isso. E eu também concordo. É preferível o cara dizer o que. Né? Está aqui para dizer a opinião dele. A opinião é para ser respeitada. Claro. Já dizia o nosso querido saudoso mestre de Proença que não se os motivos. Lógico. Mas é assim, é o tipo da coisa. Você vai mudar, quando você muda, a filosofia ela muda junto. Hoje o Paysandu tem uma filosofia, você se está dando certo. O que eu percebo no Paysandu é que hoje há um grupo de trabalho no Paysandu, por isso eu fiz questão de falar no início, e há uma juventude que trabalha no anonimato no Paysandu. Impressionante, ninguém quer chamar atenção, o grupo só quer trabalhar. Não tem holofote, só quer produzir. Né? Então, agora o Maia, que é candidato único, né, com a retirada da candidatura do Luiz Omar, haverá eleição quarta-feira, tem que seguir tudo voto, que determina... Homologar, né? O estatuto, enfim. Como é que vai funcionar essa transição? Nem tem grande problema nessa transição, né, Vandir? Sabe, Guerreiro, eu sugeri para o Ortiz, que é o presidente da Assembleia Geral, que a gente antecipasse a posse, né? O Maia, todo mundo já sabe que vai ser o presidente, mas só assume em janeiro. Quer dizer, ele vai perder tempo. Lógico que ele vai poder fazer, eu vou estar junto com ele. Mas seria legal se a gente pudesse antecipar dia 10, dia 20 de dezembro, para que ele já pudesse estar assinando novos contratos, não só com atletas, mas também com patrocinadores. Eu acho que seria muito legal. O estatuto não permite, mas uma Assembleia Geral sendo convocada, eu acho que seria benéfico para o Paysandu se a gente pudesse antecipar logo para o Maia. Deixa eu mostrar aqui para o Vandir que a galera hoje passou o dia todo. Está aqui a camisa dos 100 anos do Papão, que é a camisa que nós vamos sortear hoje. E eu trouxe até a canetinha especial, porque o Vandir vai autografar ela aqui para o telespectador que ganhar, vai receber ela autografada pelo presidente, né? Aqui é tudo ao vivo. Se sabe fazer ao vivo, faz. Se não sabe, grava, né, Guerreiro? Aí... Pronto. Assinada pelo presidente, autografada pelo presidente. Com um sorriso aqui ainda. Com um sorriso? Pronto. Tá certo. Então mostra aí, Tomazão. Aqui, bora ver se dá para aproximar aqui. Aqui a camisa autografada. E para você que está participando, está mandando aí o Twitter e está mandando o seu SMS, está aí. E as mensagens não param. Abraço do Vandir. Paysandu vai dar de 3-0 no Macaé sábado, eu vou estar lá, diz o Ronaldo Show. Sempre acreditei no meu irmão Vandique, obrigado. Vandique Júnior. Vandique Júnior? Parabéns, Vandique, pela excelente gestão pela série. Você foi homem o suficiente e deixou o Paysandu no mesmo lugar que assumiu, Nolão Oliveira. Isso era uma preocupação também, né, Vandique? Eu lembro na queda ano passado, você angustiado com o rebaixamento do Paysandu e hoje você devolve o Paysandu no campo de jogo, na mesma condição, mas devolve um Paysandu diferente internamente, né? Era a maior preocupação, né, Guerreiro? Porque nós assumimos com o Paysandu na Série B.
com cota da CBF. E você deixar numa Série C seria muito ruim. Por mais que a gente estivesse estruturando o clube, né, fora de campo, nada disso ia aparecer. Tudo isso que nós temos lá, a reforma da Curuzu, placar, o ônibus para a categoria de base, academia, o clube hoje tem 2 contas em banco, coisa que não tinha. Ônibus para o profissional que está chegando. Profissional que vai chegar. Então, tudo isso a gente já vinha fazendo, mas se o time não ganhasse, nada disso ia aparecer. Então, graças a Deus, no final do mandato, a equipe correspondeu e tudo isso está sendo lembrado. Aliás, vamos acompanhar agora a chegada do Paysandu a Belém. O Paysandu chegou no início da tarde deste domingo. Empate considerado bom pelo técnico, mas sem querer entrar em análises individuais, como a falha de Paulo Rafael, que permitiu o gol do Macaé, o treinador afirma que poderia ser melhor, mas não quer tirar o mérito do adversário. Time muito agressivo, compete muito forte, chega até certo ponto ao limite da violência. O time quis ir lento e o jogo foi duríssimo, como nós estávamos prevendo. Quando assim prevalece a marcação, prevalece a pegada, automaticamente o futebol, a qualidade do futebol diminui um pouco, né? A equipe do Macaé merece todo o nosso respeito, né? E dentro da casa deles, eles tentaram puser um ritmo forte, né? Mas a gente conseguiu dominar bem ali as principais jogadas deles, né? Acho que a nossa defesa se comportou muito bem, né? E graças a Deus no finalzinho conseguimos fazer um gol de empate. Iago Pikachu era só sorriso. Afinal de contas, voltou a marcar e um gol que pode ser o do título. Um empate sem gols no jogo de volta, o Paysandu sagra-se campeão brasileiro da Série C. O gol fora de casa pode fazer toda a diferença, já que se o jogo terminar 0-0, com certeza vai ser um dos gols mais importantes. Mas a gente ainda tem semana toda para trabalhar aí. Eu creio que da forma que a gente vem jogando dentro de casa, o jogo dificilmente vai ser 0-0, mas se for, vou ficar feliz da mesma forma porque a gente vai conseguir o objetivo. O gol de Pikachu foi um dos pontos positivos. E entre aspectos que precisam ser esquecidos, o terceiro cartão amarelo de Charles, que estará de fora do segundo jogo, e a expulsão de Marcos Paraná, que estava no banco de reservas. É admissível, no momento desse, o atleta ser expulso do banco. Agora vamos ter que quebrar a cabeça. O problema do Everton também parece que é um pouco grave. E nós vamos ter problema para armar essa equipe. Os bicolores retornaram a Belém no início da tarde deste domingo. Nesta segunda-feira, já retornam aos trabalhos em uma semana decisiva, pois sábado, jogando em casa com Mangueirão lotado, podem conquistar o título do Campeonato Brasileiro. Semana de disputa de final, não é semana do título ainda não. Vamos com calma que o adversário tem muita qualidade. Mangueirão lotado. Mais do que justo, né? A gente tem certeza que a Fiel vai comparecer e vai nos apoiar o tempo todo. É isso, Paysandu conta com a Avalanche Bicolor e espera a presença maciça do torcedor no jogo de sábado. Acho que a partir de amanhã a venda de ingressos deslancha, né? Nós botamos na quinta, né? Mas só mesmo para desafogar um pouquinho. As vendas ainda foram tímidas, mas a partir de amanhã eu tenho certeza que a Avalanche... Usou os 42 mil? Não, na verdade 38 mil. 32 mil à venda, 3 mil gratuidades e 3 mil a gente deixou reservado para o sócio. Porque a gente está liberado para 38 mil. Porque o jogo do presentes. meio de semana é liberado com 42, né? O jogo do Corinthians. Está liberado para 42? Não creio que possa... Foi liberado. Não, liberando porque sabe que não vai dar. Porque na verdade os bombeiros não permitem. Mas na verdade é 35 mil e eles liberaram mais esses 3 mil excepcionalmente. Será que o jogo da Série A é mais pesado, né? Ou é menos pesado do que outros jogos? Porque dá essa impressão, né? Porque são dois critérios diferentes. E o critério que deve prevalecer é o da segurança. E o Dinho até disse o seguinte, que quando o Paulo Sérgio deu a notícia, ele até falou, então o Paysandu vai querer também a capacidade máxima, né? Se tiver liberado para 42, nós vamos atrás também. Lógico. Porque nós pedimos para 40 e os bombeiros liberaram para 38. É o que eu sei. Como a gente tocou no tema aí de passagem,
a questão do sócio-torcedor, essa guinada também agora, ela dá uma aquecida muito boa nisso. Muito boa. Só no mês de novembro agora, nós tivemos quase 500 novos sócios, só no mês de novembro. E eu tenho certeza que se a gente conquistar o título, nós vamos chegar... E essa semana deve fintar muito... E muita gente que está inadimplente, essa semana vai lá para quitar. Porque tem que estar em dia para se beneficiar. Mas já passou dos 8 mil, né? Está 8.400. A ideia é fechar o ano com 10 mil? A ideia ainda é essa. Que beleza. Vamos correr. É difícil, porque só tem mais um jogo, né? Mas vamos correr. Não, mas a hora é essa, né? Mas com título não precisa ter jogo, a animação, né, permanece. Olha, o Mazzola disse que vai quebrar a cabeça para montar o time porque perdeu o Charles. Mazzola machucou na hora do gol, sabia? Ele foi dar um pique e tem uma Sentiu? distensão. Foi. É mesmo? Sentiu. Músculo posterior da coxa. Tá pior que Está eu, no né? departamento médico. Na transmissão, ele parecia nervoso e os narradores lá eu vi uma hora lá, o narrador, num dos canais, falou que Mazzola estava reclamando muito, mas na verdade ele estava reclamando mais com o time. Com o time. Ele estava irritadíssimo. Pouco antes do gol ele estava bem aborrecido. Pilhado. Pilhado. Então ele falou que vai quebrar a cabeça, porque não tem o Charles, não tem o Everton contundido e não pode utilizar o Marcos Paraná, que seria a primeira opção. Ele pode simplesmente colocar o Renier, arrumar a zaga da mesma forma, 3 zagueiros, e de repente usar o Djalma. Mas ele pode, como eu disse, colocar o Augusto Recife, encaixar o Lenine com o Zé Antônio e o Djalma também. Então jogar, na verdade, com 3 volantes, o Augusto Recife fazendo a função, às vezes, de terceiro zagueiro, ora de volante. Enfim, qual é a melhor opção? Ele vai quebrar a cabeça durante a semana. Nessa discussão eu não entro, né? Não, só vocês. Exatamente. Mas, Pode dizer que fica só observando. Eu até discordo um pouco do Mazzola, porque eu acho que o acaso acaba, como diz a música dos Titãs, né? O acaso vai ajudá-lo. Porque a ausência do Marcos Paraná, obrigatória, por causa do cartão, resolve um problema. Na minha opinião, o Marcos Paraná não entrou bem. Porque para você o Djalma é o titular. Eu penso por aí. Eu acho que o Djalma dá mais mobilidade, é um jogador mais vibrante e, sobretudo, pode ser coincidência, pode não ser, mas com ele em campo o Pikachu joga mais. Sempre joga mais. E a ausência do Charles? A ausência do Charles eu acho que ele vai compensar reduzindo para 2, a zaga para 2, voltando ao esquema 4-4-2. E mantém o Lenine, né? Mantém o Lenine e penso também que o sistema de 3 zagueiros do Mazzola claramente foi usado muito no aspecto da proteção. Porque com 3 zagueiros o Paysandu ficava muito fechado e criava mesmo as 2 barreiras ali. E sempre funcionou bem isso. E sem prejuízo do lado ofensivo, né? Porque o Paysandu goleou aqui o Mogi, né? Com 3 zagueiros. Agora, acho que ele vai reduzir para 2, vai jogar com 2, vai usar o sistema normal, Pikachu do lado... E flutuar o Recife como um exatamente. O Recife quase como um líbero, né? Porque ele é um jogador que tanto pode... Às vezes atrás, às vezes à frente. Exatamente, porque ele tem qualidades para ir à frente, como eu falava há pouco. Então, acho que, na verdade, esse quebra-cabeça é natural, até porque ele falou isso muito ainda em cima do calor do jogo, mas, na minha opinião, ele tem algumas coisas já que resolvem, porque ele não precisa mais pensar em Marcos Paraná como opção. Mas falou também, aqui para nós. E lembrou da dificuldade de ser um time... do desafio que é enfrentar o Macaé. O Macaé é um time, sem tirar time bem isso, montado, claro. Não, e esse tem que ser o discurso do técnico. Agora, eu repito o que disse no domingo passado. O Macaé, para mim, é um time que é emergente, que faz um belo trabalho de gestão, né? O elenco custa 150 mil mensais, é um clube super saneado, uma cidade em que a grana do petróleo fala alto, né? Ganhou um estádio, porque o Moacirzão foi dado agora para o Macaé, como prêmio, né? Pelo acesso também, a prefeitura trocando lá a cobertura. Isso, né? Mas... eu não mudo a minha opinião. Para mim, o Macaé é um time do tipo geladeira. Reta final, ele treme. E o Pikachu fez gol em todos os jogos contra o Macaé. Outra coisa, o Macaé, 2012. O Macaé é sempre no caminho dos paraenses, né? Desde a primeira edição da D e se dando mal, porque perdeu para o São Raimundo. Foi logo. Aí o Paysandu despachou em 2012
e agora... E o Macaé vinha batendo na trave em busca desse acesso. Né? Não, e Vinha também batendo eu acho o na trave, seguinte... querendo o acesso. Alguns clubes dá a impressão, Mogi, o próprio Macaé nem tanto, que eu acho que está batalhando de verdade, está lutando pelo título, não tenho dúvida disso. Mas, no geral, no Mogi, para mim, isso ficou mais ou menos claro. O acesso já é o máximo, já está lindo, o resto é lucro. Sabe, a diferença desses times para o Paysandu é que o Paysandu tem um compromisso diferente. O Paysandu tem massa. Tem massa, O Paysandu tem história, o Paysandu tem toda uma tradição de títulos. Não, e nas transmissões aí feitas pelas redes nacionais, eles sempre colocam isso. A questão do Paysandu é a força que tem, a gente que vem da lembra. arquibancada. Em 2012, o Paysandu conseguiu o acesso, foi uma festa linda, mas ele saiu logo depois do acesso. E ficou esse gostinho, né, de... Agora, Guerreiro, as campanhas de Paysandu e Macaé, elas são rigorosamente iguais. Os dois terminaram em quarto com 26 pontos. Os dois tiraram o primeiro e o segundo colocado do grupo oposto. E aí, os dois quartos colocados, né? E agora, já empatamos lá, ficou tudo igual, agora a gente decide em casa. Mandir, que agora eu vou citar algumas participações. Leandro Paixão. Ele disse que gostaria de ganhar muita camisa, porque ele comprou uma do Centenário e agora ele acabou de pagar. Aí ele gostaria de ganhar de Natal uma aqui. Agora tem duas colocações aqui. Se você está confiante na conquista da Copa Verde, né, que o julgamento ainda vai acontecer. Vai ser dia 27 João o julgamento. Peck. E o Matheus Moraes faz uma colocação aqui. Você vai deixar a presidência. Vai continuar ajudando o Paysandu ou vai se afastar de vez? Não, na verdade, eu fui convidado para continuar no futebol, mas eu não aceitei, porque eu tenho um débito com a torcida do Paysandu. Eu prometi o sem treinamento e não consegui. Eu preciso me afastar e trabalhar politicamente para conseguir isso. Se eu fizer parte da diretoria... Você não vai ter tempo? Não, eu não vou ter tempo, não. A lei não permite que eu leve nada para o Paysandu, entendeu? Então eu tenho que estar afastado para que eu possa, né, dentro da lei, buscar dinheiro público para que a gente realize esse nosso sonho. O que atrapalhou, hein, Mandir? Porque eu lembro que chegou um momento que tinha esse terreno, né? E o dinheiro do Ganso. Exato. E isso é uma coisa que sempre, você lembrou bem, era um tema que eu ia levantar aqui, e realmente isso sempre foi muito colocado como uma crítica, né, à gestão. O que, no fim das contas, atrapalhou e impediu que a coisa andasse? Nós ganhamos o terreno doado pela família Aguilera e recebemos o dinheiro, 492 mil do Ganso, né, o Paysandu como um clube formador. E a gente ia iniciar as obras. Mas aí o time entrou na zona de rebaixamento. E eu tinha duas opções. Ou iniciava as obras e o dinheiro não dava para concluir, ou eu mandava jogador embora, trazia outros para tentar salvar. Eu fui pela opção de tentar salvar. E deu certo. Não deu, que o time caiu. Foi ano passado. Foi o ano passado, entendeu? Eu me arrependo, eu devia ter logo começado, porque ia cair mesmo, né? Mas eu não sabia que ia cair. Eu tinha que fazer alguma coisa, eu não podia ter o dinheiro e não fazer nada. Se omitir naquela hora, você tinha que... Houve também muito aquele problema daquela sucessão de troca de treinadores, né? Foi um erro, foi um erro gravíssimo que nós cometemos e coisa que eu criticava quando eu não era presidente. E acabei fazendo a mesma coisa. Esse ano, o Mazola não foi treinador o ano inteiro porque ele não quis. Porque a nossa intenção era ficar com ele o ano inteiro. Mas tivemos apenas 2 treinadores. Que seria um fato raro. Mesmo assim, o Paysandu teve 2 treinadores na temporada, né? Que é um fato raro. Não ganhou as competições, a regional, a Copa Verde, isso aí já era um motivo para trocar, né? E contratamos pouco esse ano, poucos jogadores também. E os poucos que contrataram foram muito poucos aqueles que não renderam, né? Exatamente. E aquela decisão logo antes do acesso, né, um pouquinho antes, que foi a decisão de não contratar. Não contratar. Uma espécie de pacto com o grupo. Eu acho que ali o Paysandu fechou, né? As coisas ali, né, ficaram muito bem definidas, né? Eu falei para o grupo, a gente reuniu lá e falei, olha, não vou contratar ninguém, vou confiar em vocês, vamos juntos. E eles corresponderam. Eu queria abraçar aqui a Rafaela Travassos, o Anderson Rodrigues, o Adriel, o Rômulo Pinheiro, Macaco Louco, do Mosaico, ele está acompanhando o programa lá na França. Elderson Neves, todo mundo, obrigado pela participação, realmente, hoje, a presença do Van Dijk aqui. Não é a nossa presença, é a presença do Van Dijk. Né? A Isabela diz aqui o seguinte, o papão é soda, o resto é moda.
Ela quer que a gente mande um abraço para Janetes, namoradas do narrador bicolor, não sei quem é. O narrador bicolor. Narrador bicolor na internet. Na internet, né? Tá certo. Guerreiro, vou mandar um abraço pro Milton aqui, que há 2 semanas ele manda recado para mim, o recado só chega depois. Nosso Milton, velho Milton. Grande Milton. Milton Barreto, gente da melhor qualidade, feliz com o Paysandu. E eu queria mandar um abraço carinhoso também ao doutor Alacir Nunes. Encontrei hoje no almoço, lá no Parrilha, do nosso querido Jorge Mutran. Vai fazer 90 anos. Feliz da vida, minha querida Marilda Nunes também. Fiquei muito feliz de revê-los hoje. E também, de vez em quando eu olho lá o Bola na Torre, então tá certo. Legal. Já já a gente vai voltar para falar das eleições conturbadas no Clube do Remo e do Campeonato Paraense, com a presença do Vandic aqui conosco. Olha lá no céu, é Papai Noel. Vem pro Natal da cidade, trazendo felicidade. Bem-vindo ao Natal e amada, é tempo de celebrar. É noite de magia, com tudo que você sonhar. Bem-vindo ao Natal e amada, é tempo de celebrar. É noite de magia, pra gente sonhar. Cerveja Tijuca, uma nova experiência. Aprecie com moderação. Corre, Toby! A mamãe chegou! Calma, Beth. Nada vai estragar o seu dia. Paulinho, Toby! Nada vai estragar o seu dia. Biscoitos Trigolino. Qual a sua causa? O que move o seu coração? Eu comecei a tentar responder essas perguntas muito cedo. E não demorou muito para eu encontrar nas pessoas todas as respostas para as minhas perguntas. E assim foi quando percebi cuidar já não era uma escolha. Era minha vida. Transforme esforço em resultado. Com Midway na Big Bang. Diet Whey, o melhor shake para redução de peso. L-Carnitine, para queimar gordura e entrar em forma. Linha BCAAs, mais energia e massa muscular. Conquiste resultados com Midway. Midway é na Big Bang. Leandro toca a bola pro João, que chuta e vai entrando pela direita. Estádio lotado. Mal, olha o Mal. Faça assim, só no Consórcio Nacional Honda na Redemar. CB300R, potência e estilo, a partir de 254 mensais. Olha só! Gol! Essa foi pra você, Mal. O assunto agora são as eleições no Clube do Remo. Estão tentando de todas as formas um acordo, mas até agora nada se resolveu. Zeca Pirão e Pedro Minoa sentados à mesma mesa. O almoço serviu para uma tentativa de acordo proposto pelo presidente do Remo. Candidato derrotado na eleição da semana passada, Zeca Pirão decidiu mesmo unir forças. A eleição foi anulada pela comissão eleitoral do clube, mas a oposição, que ganhou nas urnas, foi reclamar na justiça. O encontro aconteceu depois que a ação da Chapa 2 junto à Justiça Comum foi analisada pelo juiz da 6ª Vara Civil, Roberto Monteiro. Essa ação é uma ação ordinária de obrigação de fazer, cujo objeto era a anulação
anulação do ato da comissão eleitoral referendada pelo presidente da Assembleia Geral, que foi de anular a eleição do dia 8, e que se fosse dado posse imediatamente ao seu Pedro Minoa. O juiz preferiu não antecipar a tutela que estava sendo pleiteada, ou seja, era um acatamento inicial liminar do pedido, e disse que só vai se manifestar com relação a essa situação a partir da contestação da parte adversa. Na proposta de Zeca Pirão, o atual vice-presidente azulino, Marco Antônio Pina, teria que renunciar ao cargo. O que foi proposto aqui pela chapa de vocês ao Pedro Minoa? Em resumo, a união das chapas, né, sendo do CODI Zeca Pirão e Pedro Minoa, e no futebol iríamos ficar eu e o Custódio. Você está disposto, então, a renunciar ao cargo de vice-presidente, se for preciso? Com o maior prazer, não tenho vaidade pelo poder, né? Realmente eu acho que o clube precisa, né, de todo mundo unido, de muita força, que é muito problema para resolver. Da minha parte, a união para mim seria muito bom, porque o Remo se reforça em todos os sentidos, onde todos podem administrar o Clube do Remo pelo bem do Clube do Remo. E ele ficou calado, não disse nada, disse minha opinião só, né? E a diretoria dele achou interessante, e eu acho que depois eles vão conversar para me dar uma resposta. O aperto de mãos no final do encontro parecia selar o acordo de paz, mas o candidato a presidente Pedro Minoa saiu sem falar com a imprensa. Ou melhor, respondeu com a truculência. Mas o acordo foi bem recebido pelo candidato a vice pela oposição, Henrique Custódio. É claro que existe divergências de planejamento entre a chapa 1 e a chapa 2, mas estamos aqui conversando e vamos conversar com todos aqueles que nos apoiaram, com todos aqueles grupos que trabalharam pela chapa 2. Vamos colocar o nosso posicionamento, o posicionamento dessa conversa, uma conversa boa, produtiva. Eu acredito que a solução que vai ser tomada vai ser para o bem do Clube do Remo, eu tenho certeza. Tomara que seja para o bem do Remo e que as coisas se acomodem, se ajustem. Mas está difícil. Está difícil, né? Está difícil. Eu acho que vai haver a nova eleição. E vai ser no voto. Pelo andar da carruagem vai haver, não tem como, porque há muitos obstáculos, né, para esse acordo aí. Que há uma demonstração de boa vontade, né? Isso é evidente da parte da chapa da diretoria, né? Que percebeu que vai ficar difícil governar desse jeito, até porque eu acho que os eleitores, a gente notou a reação, houve uma rejeição muito grande a essa virada de mesa. A virada de mesa ela é antipática sempre, né? Não tem jeito. Embora não se questione... Mas ela pode ainda ser revirada, mas não se dependendo dessa decisão, porque o juiz não decidiu, vai ouvir todos, o doutor Roberto de Oliveira, presidente da Assembleia Geral, vai ouvir o presidente da comissão... Que esteve aqui com a gente. O doutor Altemar, presidente da comissão eleitoral, e os outros membros, o doutor Roberto Porto e o Carlos Gama, para decidir. O que eu penso é o seguinte, essa rejeição ela é muito mais uma coisa cultural, né? Que virada de mesa sempre soa algum tipo de você estar mudando as regras do jogo. Embora quem perdeu tem todo o direito de ter apresentado os recursos. Só não entendi, lá, foi né? aquele comportamento do Minoa ali, né, com a Ciane, batendo porta. Não é muito. Não é do estilo dele. Não é do perfil dele. Ele é uma pessoa extremamente ele é um cara calmo, tranquila. muito educado. Eu acho que era um momento ali, né? Muita tensão, talvez, enfim. Né? O que eu sei é que as informações que chegam é que da chapa vitoriosa no pleito na eleição, que já houve, é o próprio Minoa que é o mais resistente ao acordo. Ele não abriria mão do fato de ter vencido, né, a eleição. Há também questionamentos, porque a comissão eleitoral decidiu impugnar inclusive a votação dos conselheiros. Isso é um questionamento. De repente o Minoa interno. pode estar pensando o seguinte: bom, então, se vamos unir, eu serei o presidente e o Pirão será o vice. Eu ganhei. É uma forma de pensamento, né? Nas propostas feitas, ele não aparece nenhuma vez como presidente. Aí é que é o problema. Talvez por isso. E o doutor André Cavalcante fez até questão de falar para nós na sexta-feira no Cartaz Esportivo, em off. Ele ligou até para esclarecer, porque haviam alguns pontos divergentes, dizendo o seguinte: se tem uma pessoa que pode avalizar o acordo,
só uma pessoa, é o Minoa. Mas eu acho que não vai haver validação nenhuma, porque no subconsciente dele, o que prevalece é ele como presidente. Porque, na verdade, o acordo é o seguinte... também tem muita expectativa de acordo ganhar a causa na justiça. Tem isso também. Exatamente. O Pirão será o presidente em 2015 e o Minoa será em 2016, no acordo. Não, em uma do acordo. Na outra, o Minoa seria o vice de futebol e o Henrique seria o vice do Pirão. Quer dizer, mas na verdade, eu acho que tem muito disso. De certa forma, o Minoa foi o vencedor. Lógico. Se há contestação ou não, o resultado... Eu fiz questão até de falar nas vezes que eu tive a chance de fazer o cartaz essa semana, é que as pessoas precisam dialogar e pensar na instituição, porque tem muita coisa de vaidade pessoal aí em jogo e estão esquecendo da instituição. Né? Então, colocar o Remo acima de tudo e tentar, num entendimento agora honesto, uma coisa sensata, para que o Remo não perca, porque o tempo está passando, como eu disse, o próprio Van Dijk aqui, com todas as articulações bem feitas, a gestão que ele vai passar para o Maia, mas o Maia só vai poder assumir em janeiro. Já é um prejuízo para o Paysandu. É verdade. Imagina o Remo. O Remo conseguiu mexer no estatuto e a posse é imediata. Só que aí veio essa confusão mais toda. Um mês. Agora, já vai ser dia 13 de dezembro. Já há uma preocupação dentro do clube, que a eleição do dia 13 de dezembro, ela termina em confusão de novo. E isto é algo que tem que ser pensado, né? Porque do jeito como foi organizada a votação, as folhas de assinatura, os erros cometidos... Já estão contestando a nova comissão eleitoral, né, que tem o doutor Pedro Lima como presidente, o Aldebaro Clautal, o doutor Aldebaro Clautal e a permanência do Gama. Se então, mudaram todos, por que não o Gama continua? Enfim, sempre tem algo a contestar. O que a gente gostaria é que realmente o Remo conseguisse imaginar, o Remo, eu digo as pessoas que fazem o Remo, conseguissem avaliar a importância da instituição. A instituição tem que estar acima de tudo. Até se imaginou que nesse imbróglio todo pudesse aparecer um nome de consenso, uma terceira via, né, que pudesse colocar... Surgiu aí o nome do Marcelo Carneiro, mas ele... O Marcelo Carneiro é na empolgação, daqui a pouco ele volta para o... Aí só na próxima, e ele quer aclamação. Ele quer aclamação. Nem acho que era empolgação, não, Tomás. É sério. Ele quer ser, claro. Mas que não assim dessa lógico, situação. Mas a terceira via teria que ser aclamada, não pode ser imposta. O consenso manda que todos ficassem a favor dessa Agora, nessa confusão, essa balbúrdia toda no Remo, fica sempre aquela dúvida, até porque são tantos erros cometidos, a gente fica sempre desconfiado que, às vezes, são erros propositais, sabe? Porque são erros tão primários, como essa questão das folhas de votação. Isso não ocorre mais em lugar nenhum, nem em Grêmio Estudantil não ocorre mais. As folhas são respeitadas, o eleitor vai lá e ele assina. Na hora que você vai na Justiça Eleitoral para votar em eleições normais, você também, mesmo com urna eletrônica, você tem que assinar. Quer dizer, como no Remo tinha folhas inteiras que não tinham assinatura de ninguém. É pedir para arranjar problema, né? Não, e outra coisa, me chamou a atenção na eleição do Vasco que aconteceu essa semana, uma volta triunfal. Euricão. Nosso grande guerreiro aqui ainda está em êxtase. É verdade. Aí eu vi na eleição, por exemplo, o mesmo sistema, né? A placa com as letras lá das pessoas que vão votar, mas havia... Como é o nome daquele cercado, que até usa no Mangueirão lá, que é de ferro lá, como é que chama aquilo? O guarda-corpo? O guarda-corpo, né? Todas as sessões tinham um guarda-corpo. Porque você entra ali, você não tem como ir vazar para o outro lado. E o Remo tinha que fazer isso. Vai lá com o nosso querido... E tinha que usar a quadra. O Remo colocou uma urna do lado da outra ali naquele corredor. Não, e outra coisa, mas bota o guarda-corpo para você separar as sessões, que é a melhor maneira de você evitar confusão. É por isso que eu estou falando algo que algumas figuras felpudas lá de dentro, andam avaliando que é erro demais para uma eleição só. É verdade. Então, como a gente só ainda não viu o boi voar nessa terra... Ainda mais nesse assunto, né? Bom, quarta-feira, Belém vai receber um jogo do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Teremos no Mangueirão, às 8 da noite, Goiás e
Corinthians. O mando de campo é do Goiás. E com isso a diretoria decidiu trazer o jogo para Belém, motivada pela fama do torcedor paraense, apaixonado por futebol. Aqui é bom de jogar bola, o pessoal gosta do futebol, então acho que isso é importante. Então estamos trazendo um grande espetáculo para o Belém. Tem um menino que é daqui, né, que é de Belém, que é o Eric, que vai ser a revelação do Campeonato Brasileiro, isso já é certeza, né? Então nós estamos trazendo um bom espetáculo para cá também, em troca dessa torcida maravilhosa que eu tenho certeza que vai encher o estádio. E os goianos estão otimistas. Esperam um público acima de 20 mil pessoas no Mangueirão para ver Goiás e Corinthians, mesmo com os ingressos custando R$ 50 uma arquibancada e R$ 100 uma cadeira cativa. Eu estou pensando que vai ser de 20 a 25 mil pessoas, porque nós já estamos com uma venda volumosa, antecipadamente, e toda a estrutura está montada e estamos esperando esse torcedor. E até agora, cerca de 6 mil ingressos já foram comercializados. Estão imaginando 20 mil torcedores. Foi isso exatamente que é ele o que falou. Eu sempre falei, para mim não passa de 20. O horário até é bom, né? Mas o grande problema, eu falava até aqui em off com Mas na verdade tem o grande evento o Paysandu e Macaé. Mas não é só isso, tem uma questão cultural, que às vezes o sujeito lá fora, ele olha para cá e vê rendas, torcida no campo. O torcedor é apaixonado. Mas ele não entende que essa torcida ela é por Paysandu e Remo. Remo e Paysandu. E outra coisa, lembrou o Vandir, que esse era um jogo muito mais para ser para Manaus, para Mato Grosso, Brasília, onde não tem time, não tem torcedor ligado nos times da casa. Ou então, numa semana que não tivesse uma decisão, né, amigo? Vandir, por falar em estádio, vem aí mais um incremento na Curuzu? Tem um projeto? Tem um projeto para, no fundo das duas traves ali, fazer... Segundo vão, dos dois lados, né? Estive conversando com o Tony... Fazer mais ou menos como o Orlando Scarpelli, passando um pouquinho por cima da calçada. Vamos precisar de autorização da prefeitura. Como é o Estádio Santos também, né? Urbano Caldeira. O Tony já tem esse projeto, dos dois lados. Me disse que no ano que vem sai a primeira parte. Que beleza. Primeiro tijolo. Tem o hotel lá na Curuzu, né? O hotel começa agora em dezembro. dezembro. Concentração. Começa em dezembro. E também as cabines de imprensa, ainda há aquele projeto. Ainda há um projeto para mudar para o outro lado. E virar tudo camarote. E aquilo ali tudo camarote e botar a cabine do outro lado. A ideia é usar mais a Curuzu no campeonato da Série B? Mas se o número de torcedores... Depende muito do número de sócios, né, Guerreiro? Se passar dos 10 mil, não pode ser lá, né? Eu estava olhando aqui, por exemplo, pegar Chapecoense pode ser na Curuzu. Criciúma na Curuzu. Boa Esporte na Curuzu. Quem mais? Mas se a gente chegar, por exemplo, Luverdense na Curuzu. Se a gente chegar a 15 mil sócios, não tem como jogar mais na Curuzu, que a capacidade da Curuzu é 16 mil, né? Então tem que ir para o Mangueirão. É verdade. Né? Agora o Botafogo é jogo para Mangueirão. O Botafogo com certeza é Mangueirão. Mangueirão. Bahia Mangueirão. Precisaria, inclusive. Quem mais? Precisaria, inclusive. Santa Cruz, Mangueirão também. De repente é um jogo interessante. Diria até que a gente precisaria de uma arena FIFA para receber esse novo Botafogo que vai surgir das cinzas. Com Jefferson. Acho que não. Sem Jefferson. Sem o Você Jefferson. gosta sempre de citar isso, né? Estou vendo, neste momento, os 20 da Série B do ano que vem serão Chapecoense, Botafogo, Bahia, Criciúma, os 4, e os outros já estão definidos, os outros 16. Ainda falta ajustar os 4 que vêm da A, né? Mas neste momento, Chapecoense, Botafogo, Bahia, Criciúma e mais. Boa, Atlético Goianiense, Avaí, América Mineiro, Santa Cruz, Sampaio Correia, Náutico, Luverdense, Paraná, ABC, Bragantino e Oeste neste momento. Mas também aqui pode ter uma mudança, né? Até o ABC ainda corre risco, mas Bragantino e Oeste estão mais ali. Vila Nova que caiu, né? Caiu. Vila Nova e Portuguesa já caiu. Já foi. Mas o América também, né? Está correndo sério risco, né? O América de Natal e o Icasa hoje estão na zona de rebaixamento. Além do Macaé, do CRB e do Mogi, esses são os adversários do Paysandu. O Luiz Carlos Carvalho pergunta aqui, a gente já falou aqui, o Pikachu fica ou está na hora do Pikachu seguir um outro caminho? Eu acho que está na hora do Pikachu seguir um novo caminho. Ele é um jogador que tem contrato com o Paysandu até o fim do ano que vem. E ou o Paysandu negocia agora, ou ele vai esperar acabar o contrato e fica livre e o Paysandu não ganha nada. Além de que é preciso a gente reconhecer tudo que ele já fez pelo Paysandu.
Ele tem 3 anos como profissional e já deu 2 acessos para o clube. Então, até mesmo pela pessoa que ele é, eu acho que a gente tem que facilitar a sua saída. Ele fez gol nos jogos contra o Macaé, né, do acesso em anterior. Todos os jogos. Os 2 jogos. Já fez um agora. E domingo faz mais um. Que faça o do título. Só voltando nesse inventário da carreira, a hora de demitir, de dar o bilhete azul para o Givanildo foi um dos piores momentos dessa sua passagem como presidente? Foi, mas o Givanildo facilitou. Ele facilitou para mim. Nós perdemos de 3-0 para o ABC. A gente estava lá em Natal. Aí eu estava sentado com ele. Ele me falou assim, olha, nós vamos jogar terça-feira em Belém. Você vai me demitir lá se perder o jogo? Aqui eu estou perto de casa. Você não quer me demitir logo aqui? Dá para ir de carro para casa, né? Se você quiser, Vandir, que não tem negócio de gratidão pelo que eu fiz por você. Quer? Eu falei, eu quero, mas eu não tenho coragem de demitir o senhor. Ele falou, não tem problema, eu vou embora. Ele facilitou muito do perfil do Givanildo também. É outro nível, né? Muito da linha. Ele sabe o que ele fez por mim aqui, né? Eu tava numa... Foi por isso que eu perguntei. Exatamente. Eu só queria lembrar que o Vandir não trouxe hoje, mas vai mandar para mim, para que no domingo a gente sorteie uma camisa do Paysandu autografada por todos os jogadores do Paysandu. Todos. Né? Exatamente. É porque eu tenho torcedor aqui, pede para autografar minha camisa aí. Está autografada pelo Vandir hoje. Presidente. É essa aqui. A do domingo que vem, e com certeza a do título, vem se com Deus quiser com o título. Não, se Deus quiser, não. Vai ser com o título. Aqui não tem negócio de meia... Mas Deus tem que querer. Não, mas Deus quer. Pelo amor de Deus, agora eu te digo, né? Quando eu vi ele... eu que já sei que vai sair, eu fico meio... Você mesmo já disse que... Aquela geladeira. É sempre bom lembrar que há uma Macaé no meio do caminho. Tem uma Macaé no meio dessa história então, aí. Temos que respeitar. Mas só que do outro lado tem um Paysandu, Guerreiro. Também, é verdade. Ô, Dick, nós vamos passar para o Campeonato Paraense, mostrar agora os gols de mais uma rodada dessa primeira fase. Você gostou do formato do Campeonato Paraense de 2015? Gostei. Inclusive, agora eu acho que o time do interior ele sai prejudicado, porque com a final no Mangueirão, se o Paysandu fizer uma campanha inferior ao Independente, e a semifinal vai ser disputada no Mangueirão. Tecnicamente, uma injustiça. E na reunião, eu participei lá do arbitral, e eu falei isso, que era uma injustiça, mas que para o Paysandu estava bom. Se o pessoal do interior não chiasse, ninguém chiou, E o formato é interessante porque os regionais, eles precisam ser cada vez mais... Enxugou, né? Enxutos, porque, na verdade, esse enxugamento permite a valorização dos torneios regionais, como a Copa Verde. Você sabe que existe um pedido da federação para que o campeonato seja antecipado. Comece um pouquinho antes. 18. 18 de janeiro. Dia 18 de janeiro, porque é muito tempo que os times vão ficar sem jogar. Eu acho difícil a CBF aceitar, porque é o primeiro ano desse acordo com o bom senso. E já no primeiro ano abriu uma exceção, eu acho difícil, mas está feito o pedido lá. Precedente até para os outros também, né? Vamos ver então os gols do Campeonato Paraense? Tivemos neste final de semana a terceira rodada. Vamos conferir aqui a tela com os resultados. Pelo grupo A ou A1, Parauapebas 2, Águia 0 e Tapajós 1, Isabelense 0. Pelo grupo A2 ou grupo B, Castanhal 4, Bragantino 1, Tuna 1, São Raimundo 0. Na classificação, o grupo B ou A2, primeiro Castanhal com 5 pontos, segundo a Tuna com 4, seriam os 2 classificados para a semifinal e garantidos na fase principal. São Raimundo tem 4 pontos, é o terceiro colocado, o Gavião é o quarto com 2 e o Bragantino até aqui não pontuou. Estes 3 teriam que disputar já a segunda divisão, porque ano que vem nós não teremos mais a primeira fase. É a segunda divisão e o campeonato direto. Aí o grupo A, Parauapebas em primeiro com 6, em segundo o Águia com 3, o Vênus também tem 3, aí todo mundo com 3. Isabelense com 3 e Tapajós com 3. Vamos ver logo os próximos jogos. Teremos no domingo, dia 23, Águia e Tapajós, do Zinho Oliveira, na verdade, 17 horas, o jogo em Marabá. Teremos Vênus e Parauapebas, no Humberto Parentes, às 15h30, também no domingo.
Teremos no sábado, já pelo grupo B, São Raimundo e Gavião no Colosso do Tapajós às 19 horas. E no domingo, Bragantino e Tuna jogarão no Diogão às 15h30. São os próximos jogos, já a quarta e penúltima rodada. Lembrando que, como são grupos de 5, sempre um clube folga. Por isso que a classificação também não permite uma análise mais correta. Porque tem gente que com tem menos clube jogos, que tem né? 3 jogos, tem clube que só 2 tem 2. jogos. Diga, Vandir. Eu acho que poderemos ter um problema no ano que vem, quando chegar a mesma fase principal, porque a cota, o patrocínio do governo, ele é dividido por 8. É verdade. Tem que ser dividido por 10. Por 10. Paysandu e Remo não vão aceitar diminuir. Eu acho Ao que vai contrário, ter, né? Ao contrário, eu acho que vai ter um problema na hora que for falar de dinheiro. Eu acho que isso aí vai pegar. E este é sempre um problema. Quando Sempre. fala de dinheiro, sempre complica. Paysandu, maior campeão do Norte, diz o Quebinho de Icoraci. Meu aniversário é em dezembro, mas o meu Paysandu vai me dar o meu presente antecipado. É o Clauber. Vamos ver os gols aqui, começando com o jogo de sábado à tarde no Souza. Tapajós 1, Isabelense 0. Gol único do jogo marcado pelo Lopes. Chute de fora da área. Tapajós, como mandante, usou o campo da Tuna. Está aí o gol marcado pelo Lopes. No outro jogo deste grupo, já no domingo, Parauapebas 2, Águia 0. Não, vamos ver então o jogo da Tuna. Tá aí o pênalti. Pênalti aos 43 do segundo tempo, cobrado pelo Rafael Vieira, fazendo o gol único do jogo. Esse jogo é pelo grupo A2. Tuna 1-0, o pênalti foi no Calinde e o Rafael Vieira fez o gol da Tuna em cima do São Raimundo. Vamos conferir mais um jogo. Está aí o gol, primeiro da equipe do Parauapebas, o PFC. Gol marcado pelo Cléo. Cobrança de falta, a bola bateu no travessão e o Cléo pegou a sobra e mandou para o fundo do barbante. E o segundo marcado pelo Thiago Potiguar. Olha aí o Thiago Potiguar. Fazendo o segundo gol do Parauapebas, já no segundo tempo. Bateu de fora da área, fazendo 2-0 em cima do Águia. Fazia tempo que o Thiago Potiguar não fazia gol, né? É. E para fechar, a goleada do Castanhal. 4-1 em cima do Bragantino. O árbitro foi muito bem, né, Guilherme, nesse jogo? É, vamos ver os gols aí. Foi bem? Flamel. O Rosivaldo não reclamou, não reclamou. O Oriximinaense e Flamel fazendo esse golaço. Que coisa linda, hein? Batendo com muita categoria. A bola subiu, olha que uma... Lembra os bons tempos do Zico. Descreveu uma parábola. Né? Segundo gol, marcado pelo George de cabeça. Para a alegria do Rosivaldo Souza. Hoje ele não chorou. Tá aí o segundo gol do Castanhal, ainda no primeiro tempo, George. Terceiro gol do Japim, a gente vai ver já já, marcado pelo Robinho. Aí o terceiro. Que é isso? Que jogada do Flamel, rapaz. Isso é um caboclo espocabode. É um padrão acima, né? Essa levada aí é que foi sensacional a jogada. E o Robinho pegou Tem muito mandando disso, pro gol. Não é Baião, né? Baião. Quarto gol, metida do Wanderson e o pênalti em cima do Leandro Cearense. Olha o Wanderson, rapaz, metendo a bola ali. Nem o presidente deu jeito, né? O Adson jogou, mas não teve jeito. E aí o Leandro Cearense marcando o quarto gol do Castanhal, desencabulando no Japinho o Leandro Cearense. E o Castanhal reagindo, né? Reagindo bem. Muita reclamação do Rosivaldo. Semana passada, a Wanderson fez gol. Fez gol. E aí o gol único do Bragantino, marcado pelo Patrick. 4-1 para o Castanhal. Bragantino mal, hein? Muito mal. Duas não derrotas, pontuou né? ainda, não conseguiu nenhum ponto. Então, lembrando, neste momento, Parauapebas e Águia são os dois primeiros colocados do grupo A1 e Castanhal e Tuna são os dois melhores do grupo A2. Deixa eu aproveitar aqui e dar o resultado da Copa Pará Diário de Futebol Pelada. Tivemos no sábado o Fusão do Barreiro venceu Paulo Cícero do Guamá por 3-2.
é o primeiro finalista na Copa Pará, o Fusão do Barreiro. O Esquadrão Alco e o Cara Torta foi aquele que ganhou todos os jogos, vão jogar pela outra vaga no sábado, dia 22. Aliás, não esquecendo que estamos em plena fase de votação pela Musa da Pelada. Musa da Pelada. Quase todas fotografadas, quase peladas também, e lá no Diário. E você falou do Barreiro aí. Ontem tivemos o início de mais uma edição da Copa da Juventude, no jogo de abertura, depois do desfile das 16 equipes. O Barreiro meteu 5-0 no Levilândia, no jogo que abriu a Copa da Juventude em mais uma edição. Tem outros resultados aí, Tomás? Tem aqui, o nosso querido Amador mandou aqui, a seleção do Barreiro venceu 5-0 o Levilândia, Aguaginda 5-0 do Distrito Industrial, Parque Verde 3-3 com o Sacramento, Marituba 1-0 o Marizal. Na segunda rodada, a Nanindeua 2-2 com São Clemente, 1-1 Capanema e Atalaia, Guamá 2, Pedreira 1 e Bengui perdeu para o Una 6-0. Muito bem. É a Copa da Juventude. Já a gente volta para mostrar a capa do Superbola desta segunda-feira. Olha lá no céu, é Papai Noel. Vem pro Natal da cidade, trazendo felicidade. Bem-vindo ao Natal e amada, é tempo de celebrar. É noite de magia, com tudo que você sonhar. Bem-vindo ao Natal e amada, é tempo de celebrar. É noite de magia, pra gente sonhar. Cerveja Tijuca, uma nova experiência. Aprecie com moderação. Corre, Toby! A mamãe chegou! Calma, Beth. Nada vai estragar o seu dia. Paulinho! Toby! Nada vai estragar o seu dia. Biscoitos Trigolino. Qual a sua causa? O que move o seu coração? Eu comecei a tentar responder essas perguntas muito cedo. E não demorou muito para eu encontrar nas pessoas todas as respostas para as minhas perguntas. E assim foi quando percebi cuidar já não era uma escolha. Era minha vida. Transforme esforço em resultado. Com Midway na Big Bang. Diet Whey, o melhor shake para redução de peso. L-Carnitine, para queimar gordura e entrar em forma. Linha BCAAs, mais energia e massa muscular. Conquiste resultados com Midway. Midway é na Big Bang. Belém pediu e as Óticas Diniz atenderam. Prorrogada por mais esta semana, as 3 grandes inaugurações das Óticas Diniz no Shopping Pátio Belém, na Rua Santo Antônio e na Rua 13 de Maio. Última semana de festa com 1000 armações de graça por dia. Traga sua receita e pague somente as lentes. Monofocal R$19,90 e multifocal por R$39,90. E tudo em até 6 vezes sem entrada e sem juros no crediário mais fácil do Brasil. Óticas Diniz, a maior rede de óticas da América Latina. Vamos conferir a capa do Superbola desta segunda-feira. Aqui na tela, entrando triunfalmente aqui o Superbola. Que é isso, hein? Com a mão na taça, olha o Pikachu. O empate fora de casa contra o Macaé teve sabor de vitória para o Paysandu, que agora vai contar com a força da torcida na tentativa de sagrar-se campeão da Série C. E aqui em cima, tricolor na briga, São Paulo vence clássico e se mantém com chance
de título. Homenagem ao Pikachu mais do que merecido e ao Paysandu, que vai em busca de mais um título brasileiro. Muita gente participando ainda, já estouramos o horário. Aqui, meu irmão, tá... Não para, né, Tomás? Deu bug. O Silvério está acordado até agora com o joelho dele todo inchado lá. Aí disse o seguinte: primeiro manda um abraço para ti, que é teu compadre, né? Silvério, gente boa demais. E disse para você comer uma cocada que dá sorte. Qual é a onda aí? Não, foi porque na final da Copa dos Campeões estava proibido comer cocada. Aí eu falei que se eu comesse, me dava sorte. Aí o Hélito Vero levou no meu quarto um prato cheio de cocada. Deu sorte. O Cláudio Guerreiro, eu não sei se é parente, né? Manda um abraço pro Grupo Imprensa, né? Você sabe, bicolor. Mandar um abração. Muitas participações. Realmente, os telespectadores não param de mandar mensagem. Olha, o Paysandu voltará em breve à elite do futebol brasileiro, o Caio Reis. Valeu, Papão, vamos lotar o Mangueirão, diz o Luiz Eduardo da Marambaia. Tomazão, vamos para o sorteio que hoje vamos para colar no camisa 13. Eu ia pedir para o Vandir falar da eleição do Remo, mas aí como ele está trigolino, não dá para falar porque é muito gostoso. É tão gostoso que não dá para falar. Ele vai falar. Olha, o kit trigolino vai pro Júlio, o final do telefone dele é 6712, da Pedreira. E a camisa? Olha, deixa eu mostrar aqui. Mostra mais uma vez aí. Tem 500 participantes, só tem uma camisa. Já está na tela. Só se mandasse a Puma, mandar 500 jogos, né? Quem leva? Vai para... É uma mulher. @Camila Botelho 23. Camila Botelho é a ganhadora da camisa. Sorteia outra. Hein? Sorteia mais uma. Mais uma? Mais uma. É? Mais uma, pronto. Que também vai ser autografado. Também vai ser autografado. Vai ser autografado? Uhum. E aí tem aquela... Tem a outra lá. Tá certo. Ele tá preocupado. Ele achava que era dele. Olha... Aquela que ele ia te dar vai pro sorteio agora. Série C é um título importante com certeza, mas vamos ser campeão, não tri. E não precisa colocar mais uma estrela. O pessoal não quer estrela lá na camisa, viu, Vandir? Não, mas é título nacional, tem que ter. É. Augusto Fonseca, @Augusto_Paysandu. Legal. Obrigado, Tomazão. Obrigado, Gerson. Vandir, muito obrigado. Parabéns pela gestão, pelo trabalho e que você continue nessa sua nova trajetória aí, buscando o que você prometeu e não cumpriu, como você mesmo disse, que é o CT do Paysandu. Obrigado por ter vindo e ter estado aqui conosco. Tá bom, Guerreiro. Eu que agradeço o convite, um abraço, Gerson, Tomaso. Agradecer também a todos que mandaram mensagem ali, eu estava lendo, muita mensagem de apoio. Legal. Obrigado a você também que nos acompanhou até agora. Uma abençoada semana para todos nós. Mais de 500 mensagens foram recebidas hoje no Bola na Torre e a gente fica muito grato. Obrigado mais uma vez. Uma abençoada semana para todos nós e até o próximo domingo com o Bola na Torre. Tchau, pessoal. Bola na Torre. Oferecimento. Y Yamada. Completa sua vida. Draft. Pecado é escolher outra. Biscoitos Trigolino. Nada vai estragar o seu dia. Laboratório Amaral Costa. 60 anos. Uma história de carinho com você. Midway. Conquista